Agora que nós já temos um vlog de leituras mostrando como é que eu fiz a proeza de ler 10 livros em 24 horas, vamos falar justamente sobre essas 10 leituras. Oi, eu sou a Paloma e eu amo falar de livros aqui nesse canal. Se você chegou por esse vídeo e não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, calma que eu te explico. Nesse carnaval eu decidi fazer um desafio 24 horas, que era justamente 24 horas lendo livros. Acabou que ele saiu um pouco do controle e me levou uma semana pra terminar, mas eu acabei documentando todas as etapas desse desafio num vlog de leituras que acabou de ser lançado junto com esse vídeo. Esse vídeo aqui é justamente eu aqui nesse cenário fofíssimo, falando pra vocês quais foram esses 10 livros que eu consegui ler durante essas 24 horas e falando toda a minha opinião de todos esses livros. Porque eu achei melhor fazer assim, já que o outro vlog já tinha ficado gigante sem nem mesmo ter as minhas opiniões. Então, pra gente não demorar muito, vamos falar sobre as 10 leituras que eu consegui fazer em 24 horas de desafio. Lembrando, gente, que esse desafio não era uma maratona 24 horas, tá? Ele consiste em cronometrar o meu tempo de leitura e eu só posso parar de ler livros depois que eu finalizar 24 horas de leituras. Parece que não é muito, gente, mas 24 horas são sim infinitas se você está lendo livros, e eu li 7 livros físicos e 3 audiolivros. Não me perguntem como eu consegui, porque eu consegui. As minhas opiniões estão em ordem cronológica, tá? Então eu comecei o desafio terminando um audiolivro que eu estava ouvindo na época, porque eu estou gravando um outro vlog além desse que eu tava gravando, e eu acabei lendo Orphans of the Tide. Esse livro é um livro juvenil e ele vai estar num outro vlog temático, de leituras temáticas, enfim. Não vou entrar em tantos detalhes assim, mas eu vou falar pra vocês que sim, eu gostei desse livro. Já vou até pegar meu celular aqui, porque eu vou precisar pra eu lembrar quais leituras eu fiz certinho, as notas, enfim. Orphans of the Tide é um livro juvenil que ainda não foi publicado aqui no Brasil, mas ele me chamou a atenção quando ele saiu lá fora por conta da capa. E também porque eu tava fazendo esse vlog de leituras temáticas e ele cabia perfeitamente no tema. Essa história vai começar apresentando pra gente a Ellie. É uma órfã que vive na cidade. E a cidade dela tem esse nome, A Cidade, porque ela é praticamente a última cidade do mundo. Nesse mundo onde a Ellie vive, existem deuses. Porém, um desses deuses acabou traindo todos os outros e ele fez com que o mundo inteiro se afogasse no mar. Então agora ele passa a se chamar o Inimigo, que é o único deus que sobrou e ele na verdade agora é do mal. Então, como ele fez o mundo todo se afogar, só existe uma cidade que tá sobrevivendo a tudo isso, que é a cidade onde a Ellie mora. Um dia ela tá passeando por lá e ela acaba vendo uma cena muito inusitada, porque existe uma baleia encalhada nessa cidade. Como a Ellie é uma garota muito inteligente e ela meio que sabe o que fazer nessa situação, ela vai se aproximando dessa baleia, só que quando ela chega muito perto, a cena fica ainda mais inusitada, gente, porque existe uma pessoa dentro dessa baleia. E na verdade é um garoto. Então ela ajuda esse garoto a sair de dentro dessa baleia e tudo vira um frenesi, porque ninguém entende por que é que um garoto tá saindo de dentro de uma baleia. O problema, gente, é que as pessoas que vivem nesse mundo onde a Ellie vive, justamente que tem esse inimigo, são muito suspeitas de tudo. E existem também os inquisidores, que são homens que lutam contra o inimigo. Isso porque de tempos em tempos esse inimigo escolhe um ser humano para que ele seja o recipiente do inimigo. Então esse inimigo começa a aparecer para esse humano até um ponto em que o inimigo toma o corpo desse humano e ele finalmente pode renascer para fazer as suas maldades. Então quando os inquisidores veem um garoto saindo de dentro da baleia, eles prontamente falam: gente, esse menino é o recipiente do inimigo. A gente tem que acabar com essa história agora. E a Ellie é muito rápida em defender esse menino, que o nome dele vai ser Seth. Ela é muito rápida em falar: gente, ele não é o inimigo, vocês estão errados. E aí começa toda essa aventura pra provar que esse menino não é o inimigo, não é esse recipiente do inimigo. E também várias outras coisas aí envolvendo esse grande mal que tá pra renascer nesse mundo. Como personagens principais nós temos a Ellie, o Seth e a Anna, que também é a melhor amiga da Ellie. São 3 órfãos, por isso que chama Orphans of the Tide. E é muito interessante, é um livro super legal, assim, existe essa coisa de aventura e um trio, né, porque eu acho que um trio de crianças, né, assim, é o clássico de qualquer aventura juvenil que a gente vê, mas esse livro foi muito interessante por conta da ambientação dele. Ele é muito legal, como eu falei, ele se passa na última cidade do mundo, ele é cercado de mar, então ele também é bem antigo, ele se passa mais ou menos ali em 1800, eu acho, porque a Ellie é uma inventora e ela acaba inventando, ai gente, quase que ela acaba inventando algumas coisas que a gente hoje em dia já tem como garantia,
dia, sabe? Então eu vejo algo muito legal na ambientação. Eu só não amei esse livro porque ele não tem nada de novo, assim, ele não me oferece nada muito original. É sempre aquela história que a gente já conhece. Então eu acabei dando 3,5 estrelas pra ele, mas eu vou falar com mais detalhes sobre esse livro nesse outro vlog que eu tô gravando, então não se preocupem. Depois que eu finalizei Orphans of the Tide, eu realmente queria começar muito forte nesse desafio, então eu acabei escolhendo um livro infantil pra ler, que ia ser super rapidinho e realmente ele me tomou 10 minutos. O livro escolhido foi o Somos Definitivamente Humanos. Eu recebi esse livro de parceria com o grupo editorial Record, na época que eu ainda era parceira deles. Ele é da Reco Reco, que é uma das minhas editoras favoritas de livros infantis, eles soltam muita coisa maravilhosa. Porém, esse livro aqui não foi, assim, a estrela do vídeo, tá? Ele recebeu 4 estrelas da minha parte. Isso porque nesse livro nós temos uma situação também inusitada, porque nós temos esse casal, né, que tá dormindo uma noite e eles escutam um barulho muito alto no quintal. Quando esse senhor sai no quintal pra ver o que aconteceu, ele encontra um veículo muito estranho e 3 criaturas que na verdade também são muito estranhas. Quando essas criaturas percebem que esse homem humano está meio suspeito dessa situação, elas só têm uma coisa a dizer: nós somos definitivamente humanos. E elas precisam consertar esse carro bem estranho que acabou de cair no quintal deles. Então é uma história basicamente sobre ser uma pessoa boa e ajudar outras pessoas boas, ou ajudar outras criaturas que talvez não sejam seres humanos, mas que também merecem a sua bondade. É um livro bem bonitinho, ele é muito rápido de ler, como eu falei, ele tem 10 minutinhos assim de leitura, se a gente for contabilizar. Só que eu acho que existem alguns outros livros infantis que oferecem uma lição de moral um pouquinho melhor do que essa, assim. Eu sinto que esse livro foi muito simples, e pra mim a beleza dos livros infantis é justamente como uma adulta enxergar as nuances que estavam escondidas numa história que parecia ser infantil. Então aquela lição de moral que tá bem profunda ali, escondida, sabe? E esse aqui pra mim não tem, ele é muito escancarado, assim, no sentido de seja uma boa pessoa. E é isso. Mas ainda assim, gente, ele é muito lindo, ele é lindamente ilustrado e esse cachorrinho aqui com certeza me representa em muitas cenas da minha própria vida. Depois de pegar esse livro, eu pensei em também continuar nessa vibe de livros juvenis e eu acabei pegando um que também foi uma parceria com o grupo Editorial Record. Estou falando de Vida Encantada, da Diana Wynne Jones. Pra quem não sabe, a Diana Wynne Jones já publicou outros livros aqui no Brasil, inclusive uma das minhas fantasias favoritas da vida, que é o Howl's Moving Castle, ou O Castelo Animado. Eu já li 3 livros dela, porque tem aquele box bem bonitinho da galera Record que eles lançaram há alguns anos, e são todos os livros dela ali, gente. Só que a Diana Wynne Jones era uma senhora, ela já faleceu, mas ela era uma senhora que escrevia muitos livros infantis, então esse aqui é o começo de mais uma série dela. Pra falar a verdade, eu não sabia que ele era uma série quando eu comecei a ler, porque eu tava tentando evitar livros de séries quando eu comecei esse desafio, mas aí eu só fui perceber depois que eu já tinha lido, então ele acaba contando no meu desafio de séries também. Em Vida Encantada, a gente tem esse garotinho que é chamado de Cat. Ele tem uma irmã mais velha, a Gwendolyn, e a irmã dele é muito poderosa, porque ela é uma bruxa com poderes maravilhosos. O Cat é um garotinho bem tímido, assim, bem quietinho, ele não tem poderes, então ele sempre vai na onda da irmã mais velha. O problema, gente, é que a irmã do Cat, a Gwendolyn, ela é muito ambiciosa, num sentido até um pouco negativo, porque ela faz de tudo pra ser notada pelo Crestomance, que é um mago muito poderoso que vive ali naquela região. Quando o Crestomance fica sabendo que existe uma bruxa, uma bruxinha, né, muito poderosa, que tem um irmãozinho, os dois também são órfãos, eu acho que a gente tem até um tema aqui nesse vídeo, ele decide meio que adotar essas crianças, chama eles pra morar com ele no castelo onde ele vive. O Crestomance tem uma esposa, tem filhos e é tudo muito mágico, assim, o castelo dele é mágico, ele é mágico, a esposa é mágica, os filhos são mágicos, todo mundo é mágico, menos o Cat. Só que aí, gente, a irmã dele começa a causar um monte de problemas porque ela tem justamente essa mega ambição de se tornar uma pessoa completamente poderosa, uma bruxa mais poderosa do mundo, só que pra isso ela precisa passar por cima de algumas pessoas, e aí ela vai causando uma série de confusões, até que a gente chega no final e aí realmente tudo é revelado, porque na verdade existiam vários detalhes ali que estavam tentando falar pra gente a verdadeira intenção da história. E sendo esse o 4º livro da autora que eu já li, eu comecei a reparar que esse é um padrão da autora. Ela começa a escrever as suas histórias de forma bem lenta, porque ela vai escondendo o jogo até o final. Então assim, ela vai colocando muitos detalhes que quando você chega no final, você percebe que ela estava tentando te dizer algo, só que você não era capaz de enxergar ainda, porque você não estava entendendo muito bem a história. Então o começo do livro é bem lento, só que depois
depois da metade pro final, as coisas começam a acontecer de verdade, até que a gente chega no ápice da história, que é justamente, assim, os últimos capítulos, e aí a gente tem a grande revelação do que tá acontecendo e finalmente a gente consegue entender tudo que a gente já leu. É um padrão da autora e ela faz isso meio que pra gente esquecer todo o perrengue que a gente passou com o começo lento da história. Eu não culpo ela porque eu acho que, assim, funciona. Uma coisa que eu gosto também das histórias dela é que, como ela escreveu esses livros há muito tempo, essas fantasias juvenis têm um sabor meio antigo, assim, elas têm um sabor meio vintage, se eu posso dizer. Então é muito legal, não é aquela fantasia super atual, sabe? São fantasias que têm elementos meio estranhos, meio antigos, que faz você ter toda uma outra ambientação na história. Apesar de não ter amado, porque eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro, eu creio que eu vou continuar lendo a série se ela for publicada aqui no Brasil pela Galera Record. Eu não vou me desdobrar pra ler essa série, porque realmente eu não tava programando começar essa série, e pelo que eu vi são vários livros, então assim, se a galera continuar lançando esses livros, eu estarei lendo. Gente, na verdade não é nem a Galera Record, é a Galera Júnior que tá lançando esse livro, tá? Então assim, se eles continuarem lançando, estarei lendo, se não, paro por aqui. Depois de Vida Encantada, eu tava procurando a transição perfeita de livros juvenis para livros de romance, então não tinha outra opção mais perfeita do que Uma Alma pela Metade. E é aqui que eu começo a me contradizer, porque eu falei que eu não queria começar mais livros de série e acabou que eu comecei mais uma trilogia. Porém, gente, eu tava animada pra começar, eu já queria ler esses livros há muito tempo, então foi a minha chance. Uma Alma pela Metade é um livro aconchegante, uma fantasia aconchegante perfeita para os fãs de Bridgerton, O Castelo Animado e Orgulho e Preconceito. Então, quando eu saio da autora de O Castelo Animado para um livro que se inspira em O Castelo Animado, eu acho que, assim, deu muito certo e eu realmente gostei muito dessa história, dei 4 estrelas pra ele. Uma Alma pela Metade vai contar pra gente a história da Dora. Quando ela era criança, ela era muito aventureira, só que um dia ela acaba encontrando um feérico que é meio do mal. E esse feérico tenta pegar a alma dela porque existe um caos aí que eu não vou contar pra vocês o que é. Só que esse feérico, ele para no meio do caminho, então ele consegue pegar apenas metade da alma da Dora. E todas as emoções mais profundas dela, felicidade, paixão, tristeza, medo, raiva, simplesmente vão com ele. E ela fica essa garota meio apática, meio paciente com a vida e simplesmente vive a vida dela. A prima da Dora tá nessa fase de debutar na sociedade, então ela tá procurando um marido. Então as duas vão pra Londres justamente pra procurar um marido pra essa prima dela. Só que a Dora, numa dessas andadas aí que ela dá por Londres, ela acaba encontrando um cara muito interessante. Ela acaba encontrando o Elias, que também é conhecido como o Lorde Feiticeiro. Ele é um cara que pratica mágica, pratica feitiços, que trabalha pra coroa. Só que ele é um cara meio sem educação, meio odiado pela sociedade, porque ele é muito bruto e muito honesto nas coisas que ele fala. Então, quando a gente tem esse encontro que sai um pouco de faísca, vamos dizer, de um cara que é super revoltado com a vida e de uma menina que é super tranquila com a vida, aí a história começa a ficar muito interessante. Aí depois a gente vai entender que o Elias, na verdade, é um feérico, ele vem do mundo dos feéricos e que ele tem acesso ao mundo desses feéricos. Então a Dora entra nessa aventura, até porque tá acontecendo todo um mistério ali secundário à história. Então eles se juntam justamente pra ficar entre esse mundo dos humanos e o mundo dos feéricos, pra entender o que tá acontecendo, e nesse processo eles acabam começando a gostar um do outro. Uma das coisas que eu mais gostei desse livro é que ele é a combinação perfeita justamente de Bridgerton, Castelo Animado e Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito porque o Elias é igualzinho o Sr. Darcy e a Dora é meio que a Elizabeth, só que assim, um pouquinho mais embaçadinha, vamos colocar dessa forma. Bridgerton, gente, porque a gente tá na sociedade londrina e também temos uma menina que tá debutando ali pra casar. Então é todo aquele processo de conhecer pessoas, ir no baile, etc. Eu achei muito legal. O Castelo Animado também vai por ele ser um Lorde Feiticeiro, porque o Elias lembra muito o Howl. Apesar dele não ser tão vaidoso, assim, que nem o Howl, eu ainda assim amei. Foi tudo que eu queria num livro, gente. É com certeza uma fantasia aconchegante, com uma pitada de romance pra você ler numa tarde e se divertir horrores com a sociedade londrina. Esse daqui foi uma delicinha de ler. Depois disso, eu peguei um audiolivro pra ler, porque eu tava montando um quebra-cabeça durante essa semana e faltava pouco pra eu finalizar. Então eu acabei pegando um audiolivro que tinha poucas horas. Se eu não me engano, ele tinha 2 horas e 30 minutos, alguma coisa assim. And the Ocean Was Our Sky, do Patrick Ness. Eu já li um outro livro do Patrick Ness, eu acho que eu já devo ter lido uns 2 livros dele, mas eu lembro de um muito, assim, forte na minha mente. E eu sempre fiquei com o Patrick Ness na minha cabeça, porque é um autor que é um pouco diferente do que eu tô acostumada e eu gosto dessa estranheza dele. Esse livro tava na Storytel, eu não conhecia, e eu peguei justamente por conta do tema desse outro vlog que eu tô gravando, então ele também vai aparecer nesse outro vlog, mas eu acabei pegando porque ele era rapidinho, parecia
parecia uma história legal e comecei a ler. Gente, esse foi um dos livros mais diferentes que eu já ouvi na minha vida, porque ele vai contar a história da guerra, vou colocar guerra entre aspas, dos humanos contra as baleias. Se você sabe um pouquinho de meio ambiente, se você entende um pouquinho a situação do mundo atualmente, você sabe que os humanos vêm caçando baleias há muito tempo e que até hoje isso acontece, assim, até de forma muito ilegal, então é algo que a gente luta contra até hoje. Só que isso vem muito de história nesse livro, porque assim, existem piratas, navios gigantes, etc, e aí eles estão caçando essas baleias. Só que a questão vocês devem estar se perguntando, por que esse livro é diferente? Gente, porque ele é contado do ponto de vista de uma baleia. E aí, quando eu comecei a ouvir, que eu percebi que eu estava lendo uma história no ponto de vista de uma baleia, que também é uma caçadora de humanos, eu falei, gente, não, vamos parar aqui, porque aqui esse livro já me conquistou. Fora que é uma história muito sensível, é uma história bem curtinha, muito sensível, sobre justamente perder a vida, sabe? Sobre ser uma criatura que tá ali no mar, vivendo a sua vida, e de repente vem alguém querendo te caçar porque acha que você é interessante. Então, é um livro muito sensível, muito verdadeiro. O final tem umas reviravoltinhas assim que me deixou com um aperto no coração, sabe? Então, se você quer ler uma história diferente, uma história que é fácil de ler, porque ela é em inglês, não tem publicado no Brasil ainda, mas é uma história muito fácil de ler, então eu recomendo muitíssimo que vocês peguem esse livro, porque ele é muito legal. Eu acabei dando 4 estrelas pra ele e eu não me arrependo, adorei, e estarei lendo mais coisas do Patrick Ness, tá, gente? Porque, de novo, ele é muito interessante e eu quero com certeza ler mais coisa dele. Depois desse, eu fui pegar um livro físico. E aí eu peguei um bem curtinho, porque assim, eu tinha começado a ler um livro de romance, que eu já falo dele, e aí eu tava um pouco, não quero dizer entediada, mas assim, eu tava um pouco parada, travada na leitura, e aí eu decidi pegar esse livro no meio e depois eu voltei pra esse livro de romance. Então eu acabei pegando Os Pestes, do Roald Dahl, que é um livro super curto, acho que era o mais curto dessa lista toda, e acabou, gente, que eu não gostei desse livro, eu dei 2 estrelas pra ele. Os Pestes vai contar justamente sobre o Senhor e a Senhora Peste, que são 2 seres humanos nojentos, horríveis, cruéis, e eu não sei nem porque que o Roald Dahl escreveu uma história sobre esses 2 personagens, mas é algo assim muito horrível, gente, porque eles são super cruéis com todo mundo, com todos os animais, com tudo que acontece na vida deles, até que o universo decide se vingar deles. Então assim, é uma história de crueldade, de coisas nojentas e de vingança. E aí eu fiquei tentando entender como que esse livro é um livro infantil, porque não faz sentido na minha cabeça que você queira ler um livro desse pra sua criança, sendo que não tem nada de bom aqui. Então eu não gostei. Mas assim, gente, foi uma das coisas mais fáceis que eu já li na minha vida, porque olha como que é a diagramação desse livro, as letras gigantes, cheio de ilustração, tem ilustração em quase todas as páginas. Então serviu pra eu ir completando a minha coleção do Roald Dahl. Pra quem não sabe, eu venho lendo Roald Dahl já faz algum tempo, então eu li alguns livros dele, como A Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda, Danny e o Pêssego Gigante, acho que é isso. Acabei lendo Os Pestes, também tenho mais um livro do Roald Dahl nessa lista. E é um autor que tem a mesma pegada da Diana Wynne Jones, assim, é um tipo de fantasia juvenil que tem esse gostinho vintage, sabe? Tanto que tem algumas coisas bem estranhas nas histórias dele que a gente simplesmente ignora porque a gente entende que foram escritas há muito tempo. Não vou mentir pra vocês, o Roald Dahl está envolvido em polêmicas que não são muito legais, então eu não indicaria você começar a ler o autor agora, mas eu já tenho uma história com ele porque A Fantástica Fábrica de Chocolate foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida como uma criança leitora, então eu meio que tenho esse quê de nostalgia. Mas ele tá envolvido em algumas polêmicas que não vale muito a pena, assim, entrar em detalhes. Aí lembra que eu tava lendo um livro e aí eu parei pra ler esse, depois voltei pro livro? Então, gente, foi Practice Makes Perfect. Esse é o segundo livro de uma série de romances que eu ando lendo por aí. Eu já tinha lido esse livro pela primeira vez em 2023, porém eu tinha gostado muito da história. Aí eu tinha lido na ordem errada, né? Eu acabei lendo esse primeiro, depois eu percebi que era uma série de livros, aí eu voltei e li o primeiro livro. Só que aí depois eu acabei gostando de toda a série, assim, dos 2 primeiros, acabei gostando da vibe e comprei esse livro físico. Tenho o primeiro livro físico? Não. Tenho o terceiro e o quarto? Não. Porém, o segundo tava na minha estante, então eu aproveitei pra reler esse livro. Essa série de romance começa com um livro que já foi publicado aqui no Brasil e ele chama Amor em Roma. Eu acabei lendo esse livro depois, como eu falei, gostei muito. Esse segundo livro aqui já foi anunciado aqui no Brasil, eu não tenho certeza do título dele, mas eu vi alguma coisa que ele ia ser publicado aqui também. Isso porque nessa história nós temos 4 irmãos, um irmão homem mais velho e 3 irmãs mulheres mais novas. O primeiro livro, Amor em Roma, é do irmão mais velho que acaba se apaixonando por uma
uma garota que entra nessa cidadezinha. Aliás, gente, Roma é o nome da cidadezinha onde eles moram lá no Kentucky. E o segundo livro é da irmã mais nova. E ele é muito interessante porque ele tem essa vibe de opostos se atraem. A Anne, que é a nossa protagonista desse livro, é uma garota muito doce. Como eu falei, ela é a mais nova desses irmãos e ela é considerada um anjinho da família. Tanto que ela é a garota de ouro da cidade. Ela é uma garota muito gentil, muito calma, muito quieta. Ela não se envolve em polêmicas e, aliás, ela não se envolve com ninguém. Então ela é meio que assim, a garota mais pura que você vai conhecer. Acontece, gente, que a Anne tá cansada de ser essa garota e ela quer um relacionamento, ela quer casar, ela quer ter filhos, ela quer construir uma vida com alguém. E aí que entra o nosso interesse romântico dessa história. Porque o Will é o guarda-costas da moça do primeiro livro que casa com o irmão da Anne. Ai, gente, é muito confuso, eu sei, mas assim, no primeiro livro, o irmão da Anne acaba se apaixonando por uma estrela pop e ela tem um guarda-costas. E esse guarda-costas é o protagonista desse livro aqui com a Anne. Então nós temos a garota loira de olho azul, linda, maravilhosa, pura, um anjo, que acaba se interessando pelo guarda-costas moreno de olhos cinzas, que tá todo tatuado e tem aquela pegada de bad boy. Tem como ficar melhor? Só que a questão, gente, é que o Will, ele é um cara muito legal. Ele é aquele cara que parece meio brutão assim por fora, mas ele tem um coração de ouro, sabe? E a Anne já tinha chamado a atenção dele, então ele sabia que ele tinha que ficar longe da Anne. Até porque ele tem alergia a compromisso, que é algo que a Anne busca muito. Só que a Anne não tá conseguindo atingir esses objetivos que ela tem pra ela mesma, porque ela não sabe como se portar em encontros, ela não sabe como flertar com alguém, como conseguir se relacionar com outra pessoa. Então o Will passa a ser o coach de relacionamento da Anne. E eles têm esse trope de proximidade forçada. Eles acabam passando muito tempo juntos e ele começa a ensinar a ela tudo o que ele sabe pra conquistar as pessoas. E a gente já sabe exatamente o que vai acontecer, né, gente? Porque a proximidade forçada é muito clara no objetivo final. O que mais me chama atenção nessa história é que eu amo o romance de cidade pequena e, aliás, eu gosto muito dessa troca de valores, assim, porque geralmente é o homem da cidadezinha pequena com a mulher da cidade grande, que é o que acontece no primeiro livro. Mas no segundo a gente troca, a gente tem essa inversão de papéis. Então nós temos a garota da cidade pequena e o cara da cidade grande. E dá muito certo, gente, porque eles têm muita química, fora que a gente sente uma magia no ar, sabe? Porque é uma cidadezinha minúscula e todo mundo ali da cidade tem o seu papel ao fazer esse relacionamento acontecer ou não acontecer. Aliás, tem uma cena tão engraçada que eu preciso compartilhar com vocês que acontece nesse livro aqui, porque tem uma hora que a cidade faz um abaixo-assinado pra saber se as pessoas concordam ou não com o possível relacionamento desses dois. Gente, é muito engraçado. Cada pessoa dessa cidadezinha tem o seu papel dentro dessa história pra fazer essa cidade ser muito charmosa e tudo acontecer. Fora que esse segundo livro também tem um restinho do primeiro, né? Então a gente tem as consequências do primeiro livro nesse segundo. E aqui a gente também já entende quais vão ser o terceiro e quartos volumes na série, porque eu tô animadíssima pra continuar. Eu acabei comprando o terceiro volume, ele ainda não chegou aqui em casa, mas assim que chegar, estarei continuando essa série, porque nós temos ainda duas irmãs pra se apaixonarem por aí. Então esse daqui foi uma releitura, como eu falei, eu não mudei a minha nota, a minha primeira nota que eu dei em 2023, eu acabei dando 4,5 estrelas pra ele na época, eu gostei muito mesmo, e eu mantive as 4,5 estrelas, porque apesar de ser uma releitura, e de eu ter começado meio lento assim, no final eu tava me divertindo tanto quanto eu me diverti da primeira vez, e eu amo essa história. Aproveitem que os livros estão sendo publicados aqui no Brasil, e já vão comprando pra ler, porque é aquele romance muito fofo. Ah, aliás, esqueci de falar uma coisa, esses livros não têm cenas picantes. Depois disso, pra eu continuar a minha coleção do Roald Dahl, gente, eu tô muito animada pra terminar essa coleção, apesar de que o homem tem 500 mil livros, mas tudo bem. Eu peguei Fantástico Senhor Raposo, porque era um livro que eu tinha ganho da Alice de presente, e ele tava parado aqui na minha estante, e ele é super curtinho, assim como os Pestes. A diferença é que esse daqui eu gostei, então eu acabei dando 4 estrelas pra ele. Só que, de novo, gente, esse livro é muito duvidoso, tá? Isso porque ele vai contar a história do Senhor Raposo, que é um pai de família. Ele tem uma mulher, a Senhora Raposa, e também os seus raposinhos ali, os seus filhinhos. Só que nessa história nós temos 3 fazendeiros horríveis, pessoas humanamente horríveis, nojentas, e eles têm como objetivo de vida acabar com essa família de raposas. Aí eles começam a fazer uma série de coisas pra conseguir acabar com essa família de raposas, mas o Senhor Raposo é mais inteligente do que todos eles. Então é meio que uma história sobre família, sobre roubo, sobre vingança e sobre amizade. Aí eu falo pra vocês que a gente tem que começar a ignorar algumas coisas, porque seria interessante você ler esse livro para a sua criança? Talvez explicando pra essa criança que nem tudo que tá aqui
é uma coisa que a gente tem que fazer, porque realmente tem algumas coisas duvidosas. Mas no fim eu gostei, gente. Foi um livro super fluido, muito legalzinho. Tô um pouco mais próxima de completar minha coleção do Roald Dahl. O calor tá começando a ficar um pouquinho insustentável, mas tudo bem porque a lista tá acabando, eu prometo. O penúltimo livro que eu li para o desafio foi também um audiolivro, isso porque eu tinha algumas coisas pra fazer aqui em casa, então eu tinha que limpar meu quarto, limpar meu banheiro, fazer aquela faxina básica e também terminar de montar uma quebra-cabeça. E aí eu acabei pegando alguns livros mais rápidos que eu tinha achado na Storytel, fiz uma votação com os membros e o que ganhou foi Victorian Cycle. E eu não estava preparada pra esse livro, gente, porque, meu Deus, o que foi isso que eu li? Quando eu vi esse livro, eu percebi que ele era um livro de horror, que não é um gênero que eu leio muito, mas é um gênero que eu gosto. Eu só não leio mais porque ele não é muito bom pra minha saúde mental, porque realmente é muita coisa horrível acontecendo a todo momento. Então, quando eu vi, eu me interessei. Eu não tinha visto esse livro antes, tá? Achei lá mesmo. Me interessei e comecei a ouvir. Quando eu vi o título, eu achei que o título era uma brincadeira, como se fosse uma sátira. Porém não, gente, porque nós realmente temos uma pessoa psicopata na história. Pra mim, esse livro é uma junção perfeita de Jane Eyre com Rebecca com terror. Assim ele funciona. Porque esse livro vai começar contando pra gente a história da Winifred, que é a nossa protagonista. Ela é contratada nessa mansão pra ser a governanta dessa casa, meio que a governanta dessa casa, onde tem duas crianças. Então ela vai ser responsável por educar essas duas crianças, meio que ser a professora barra babá deles. Nessa casa nós temos o pai e a mãe, que são pessoas mais ricas, e também todos os outros funcionários ali daquela casa. O problema, gente, é que a Winifred, ela começa a se mostrar para o leitor logo no início do livro. Isso porque uma coisa que eu achei muito legal é que quando a gente começa a ouvir essa história, ela começa a contar a história pra gente, leitor. Então ela fala assim: querido leitor, neste capítulo aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então ela conta pra gente como se ela estivesse conversando, meio que quebrando essa quarta parede de leitor e história. E ela tem uns pensamentos muito sombrios. Ela começa a falar umas coisas tão absurdas de violência, de coisas que ela passou, de coisas que ela vê. E a gente começa a perceber que a Winifred não tem os sentimentos que um ser humano comum tem. Um ser humano que não é psicopata. Então ela não sente medo, ela não sente felicidade. Ela observa muito as pessoas para saber que tipo de reação ela tem que ter com base na reação das pessoas. E aí a gente realmente começa a entender que na verdade nós estamos ouvindo a história de uma psicopata e que vai dar tudo errado. Por quê? No primeiro capítulo do livro ela fala que todo mundo ali naquela casa vai estar morto em 3 meses. Ela começa a cuidar dessas crianças, ela começa a se envolver com essa família e com os funcionários dali. Ela começa a fazer umas coisas tão absurdas que eu diria que esse livro não é pra todo mundo. Leia apenas se você tem estômago forte e se você gosta de livros de horror, onde nós temos várias coisas de corpo humano, então eu diria que também é um body horror. Mas assim, gente, tenha cuidado, porque quando a gente fala de Jane Eyre, a gente imediatamente conquista as garotas que gostam dessa era vitoriana, mas não é muito bem assim. O problema é que mesmo depois de ouvir todos os absurdos que eu tive que ouvir nesse livro, eu ainda gostei dele e eu não consigo parar de pensar nessa desgrama. E aí, gente, eu fiquei chocada com a habilidade da autora de me envolver numa história que era pra eu ter odiado. E eu acho que esse livro é muito, muito interessante mesmo, e é por isso que eu dei 4 estrelas pra ele. Vocês percebem que eu não posso entrar em muitos detalhes, porque grande parte da história não é plot, grande parte da história é violência, então não tem como eu comentar muito desse livro com vocês, porque ele é violência pura. Mas se você tem a chance de ler, gosta desse tipo de gênero, então eu recomendo que você leia, porque ele é muito diferentão. E o último livro que eu consegui ler, porque nesse momento ainda faltava assim umas 4 horas pra eu finalizar o desafio, foi a continuação de uma série que eu comecei. Então eu já tô orgulhosa de mim por começar uma série, mas continuar essa série no mesmo desafio. Então eu acabei lendo o 2º volume de Contos de Fadas Regenciais. Contos de Fadas foi a minha escolha. Esse livro foi lançado há pouco tempo, ainda não temos o 3º volume, é uma trilogia, pelo que eu vi na Storygraph. Essa série é uma trilogia principal, então nós temos 1, 2 e 3, porém a gente tem um livro 0.5 e 1.5, se eu não me engano, que são assim, aqueles livros de conto que acrescentam algumas histórias bônus. Mas esse daqui é oficialmente o 2º volume, e ele foi tão fofo quanto o primeiro, eu adorei a minha leitura, 4 estrelas pra ele também. Como o primeiro livro é para os fãs de Bridgerton, de Orgulho e Preconceito, de O Castelo Animado, eu vou começar dizendo que esse livro aqui é para os fãs de Cinderela, porque ele é justamente um reconto de Cinderela. Ele se inspira um pouco nessa história clássica. Nesse livro aqui, gente, a gente tem a Eufímia, e ela é uma criada numa casa, e ela usa esse termo mesmo, tá? Então eu vou continuar usando
esse termo de criada. Ela vive nessa casa, né, dessa família um pouco mais rica em Londres, e ela é muito, muito boa em bordados. Mas ela é uma criada comum, ela simplesmente arruma a casa, tira pó, enfim, faz as coisas que as criadas têm que fazer. Acontece, gente, que essa casa onde ela mora, né, onde ela trabalha, é uma casa meio estranha, meio ruim. Então a Eufímia começa a sentir uma raiva muito grande, ela começa a ficar muito incomodada com aquele lugar. Um dia, ela tá assim, morrendo de raiva, tendo que limpar um negócio que ela já teve que limpar 10 vezes, e aí ela conhece o Benedict, que é um dos familiares dessa casa, é um garoto mais jovem, assim, um garoto é um cara mais jovem, né, e ele é tão charmoso que ela se apaixona por ele. Só que aí, gente, nós temos essa coisa de uma criada se apaixonando por um senhor da casa. E aí, lembra que eu falei que no primeiro livro tinha féricos? Então, nesse livro também, porque a Eufímia vai conhecer durante um dos bailes lá que eles estão dando naquela casa, cheio de convidados, ela vai conhecer um férico bem especial. Esse férico é o Lord Blackthorne e ele oferece um acordo para Eufímia. Ele quer conhecer um pouco mais dos humanos, conhecer um pouco mais de pessoas londrinas, dessa sociedade maravilhosa de Londres, e para isso ele precisa ter meio que um objeto de estudo. Se ela topar ensinar algumas coisas pra ele, ele ajuda ela a conquistar o Sr. Benedict, a se tornar uma lady e casar com esse cara. A Effie sabe que ela não deve fazer acordos com féricos, porque eles são traiçoeiros, eles enganam, são manipuladores, mas ela não tem mais nada a perder, porque como eu falei, ela tava com muita raiva, ela é muito maltratada, então ela aceita. E aí começa toda essa aventura desse férico querendo mostrar pra ela como ele pode ajudar pra que ela mude, pra que ela seja uma lady, uma dama, pra que ela conquiste o Benedict. E de novo, nós temos essa proximidade forçada que vai fazer com que eles entendam que talvez não seja muito bem assim, os objetivos que eles têm agora, talvez não sejam muito bem os objetivos que eles realmente querem. Uma coisa que eu gostei muito desse livro é que nós temos duas personalidades muito legais. A Effie é uma personagem muito legal de acompanhar, muito inteligente, porque ela tem muita raiva das coisas e, assim, apesar dela ter uma origem meio humilde, ela é muito interessante, sabe, de acompanhar, porque ela é uma garota muito cativante. Ela tem aquela coisa de humildade que faz a pessoa ser charmosa, sabe, no sentido de ela acha que ela não é um nada, assim, só que ao mesmo tempo você quer proteger ela, você fala assim, amiga, se valoriza porque você é legal. Então, ela é meio cativante nesse sentido. Enquanto que o Lord Blackthorne, que é esse férico que tá com ela, ele é totalmente fora da casinha, gente. O cara não tem noção da realidade. E ele é muito engraçado porque ele é muito positivo. Ele é aquela pessoa meio tóxica, assim, meio positiva, porque ele acha tudo tão legal, tudo tão engraçado, tudo tão mágico, que ele tá sempre dando risada das coisas. Então, nesse caso, eu gostei muito porque ele tem essa energia de Golden Retriever, sabe? Geralmente, os papéis também são trocados, né? Nós temos o cara que é o gato preto e a menina que é a Golden Retriever, assim, aquela menina mais animada e tal, ou a lua e o sol, e aqui é trocado. O Lord Blackthorne é o sol, ele é o Golden Retriever, e a Effie é uma pessoa mais realista, né, mais assim, mais calma, mais gatinho preto. Uma coisa que eu acho que, assim, foi interessante nessa série é que algumas coisas que eu não gostei no primeiro, eu gostei no segundo, e algumas coisas que eu não gostei no segundo, eu gostei no primeiro. Então, no geral, ela é uma série muito coesa pra mim, muito equilibrada, e 4 estrelas pro primeiro, 4 estrelas pro segundo. Provavelmente vou dar 4 estrelas pro terceiro também. Porque uma coisa que eu senti é assim, deixa eu tentar explicar pra vocês o que aconteceu. No primeiro livro, a gente tem esse cara meio bruto, meio grosseiro, com uma menina que não sente muitas emoções. No segundo livro, a gente tem esse cara que sente muitas emoções e uma menina um pouco mais humilde. Então eu acho que na minha cabeça essas histórias seriam perfeitas se os protagonistas fossem trocados, sabe? Se no primeiro livro a gente tivesse um cara bruto com uma menina muito educada, muito sensível, e no segundo livro a gente tivesse um cara com muitas emoções e uma menina com poucas emoções. E eu acho que ficaria perfeito, assim, na minha cabeça daria muito certo. Mas ainda assim eu gostei. Eu achei muito interessante, o mundo dos féricos é muito legal também, o modo como a autora trata todo mundo é muito legal. Esse livro é justamente, como eu falei, a mistura perfeita de aconchego, com fantasia, com romance, com ter um bom momento lendo um livro. Então é muito legal, gostei muito. E eu finalizei meu desafio aqui com esse livro, gente, porque depois dele só faltavam 28 minutos no relógio e eu achei que eu deveria parar por aqui. Uma coisa que eu não quero que vocês me perguntem é como eu consegui ler 10 livros em 24 horas.
porque nem eu sei o que aconteceu. E o mais incrível de tudo, gente, é que eu não roubei nesse desafio. O momento que eu estava lendo era o momento que eu estava cronometrando o relógio. Eu não deixei o relógio passar, eu não enganei o relógio, não enganei vocês, e acabou que eu estou nessa situação porque eu fiquei uma semana fazendo esse desafio, porém foram ótimas experiências. Apesar de eu não ter tido nenhum livro 5 estrelas, assim, que eu amei, e isso eu culpo muito o desafio porque eu acho que eu poderia ter aproveitado muito mais essas experiências se eu tivesse lendo devagar, eu ainda gostei de ler todos esses livros porque realmente eles não, sei lá, não teriam sido encaixados em nenhum vídeo agora, sabe? Então eu acabei conseguindo ler vários livros que eu leria só daqui, sei lá, muitos meses. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo contando toda a minha opinião pra vocês, porque eu realmente tinha muitas opiniões pra dar, mas se você quer saber como é que foi a minha experiência de leitura durante todo o meu desafio, então é só você entrar no outro vlog e acompanhar dia por dia o que é que eu consegui ler e como que foi. Se você não é inscrito aqui do canal, acabou chegando por esse vídeo ou pelo outro, aproveita pra se inscrever e não perder mais as minhas loucuras de leitura por aqui. E se você tem interesse em receber conteúdos exclusivos, aliás, os membros vão receber um conteúdo exclusivo derivado desse desafio, isso porque depois de ler 10 livros em uma semana, eu não consegui fazer nada do meu Reading Journal, então agora eu vou atualizar o meu Reading Journal com os meus membros. Recomendo que você aperte o botão aqui embaixo que chama Seja Membro e dê uma olhada nos níveis de assinatura para você não perder esse conteúdo exclusivo e vir fazer parte com a gente desse clube. Agora, gente, depois de falar horrores e de não aguentar mais ouvir a minha própria voz, eu fico por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal, nos próximos vlogs de leituras temáticos e também outros vídeos legais que eu pretendo fazer por aí. Muito obrigada por vocês me acompanharem tanto no vlog quanto nesse vídeo. Um abraço pra vocês e a gente se vê lá. Tchau!